Encontro está de volta aqui na VMV-TV. Nós estamos hoje aqui num restaurante bastante conhecido em Brasília, o Oliver, que fica dentro do Clube de Golfe em Brasília. E por uma razão especial, nós vamos conversar com alguém que você já conhece, não só porque nós já conversamos no Encontros, mas porque está presente todas as sextas-feiras na programação da VMV-TV, com as repetições ao longo da semana. Dizem que ele tem alguma coisa em comum comigo, eu não sei se é o penteado, eu não sei o que é, mas a gente vai conversar com o Homero Reis, que está aqui junto com a gente e está lançando, né? Ele está fazendo uma série de palestras e lançamentos do seu livro Branca de Neve e os Sistemas Gerenciais. A gente vai saber, esse livro é muito interessante, as ideias do livro e as ideias do Homero que você está acostumado a acompanhar no Desafios, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso antes que o negócio já aconteça aqui. Você vai ver trechos, inclusive, desse lançamento da palestra do Homero e tudo mais. Tudo bem, Homero? Tudo bem, prazer estar com vocês, prazer estar com você de novo. Que bom. Isso. Homero, me fala um pouquinho primeiro sobre o livro Branca de Neve e os Sistemas Gerenciais. Já começar pelo nome já é um negócio que chama atenção, né? Na verdade, a história da Branca de Neve, para mim, faz parte de um conjunto de histórias que eu sempre escutei na minha infância. Histórias dos contos de fada, dos irmãos Grimm, as fábulas de Esopo, as fábulas de La Fontaine, enfim. E essas fábulas sempre tinham uma conclusão, uma moral da história, que não era muito a moral da história que eu estava acostumado a entender como sendo uma moral da história possível. E aí eu comecei a reescrever as histórias a partir de uma outra perspectiva, trazendo para as grandes questões dos relacionamentos humanos, as grandes questões dos conflitos existenciais humanos, as grandes questões ligadas ao processo de relacionamento produtivo do ser humano. E aí comecei a escrever essas coisas. E um dos primeiros textos que eu escrevi nessa perspectiva foi o Branca de Neve e os Sistemas Gerenciais. Né? Então a ideia é pegar esses contos que todo mundo conhece e dar uma outra abordagem neles sobre as questões dos relacionamentos humanos e dos processos produtivos do ser humano. Agora, Branca de Neve tem uma série de exemplos ou metáforas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. A começar, você até contou pra gente no nosso outro programa sobre a história da bruxa. Sim. Né? É ela que detona todo o processo, toda a história. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Na verdade, a história da bruxa é uma história muito interessante, porque a gente acha que a personagem central da história da Branca de Neve é a Branca de Neve. Na verdade, não é. É a bruxa. É ela que desencadeia, ela é que cria o escopo para que a história aconteça. E a brincadeira que a gente faz é o seguinte: a madrasta chega ao espelho e pergunta no espelho se existe alguém mais bonita do que ela. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho dá a resposta: não, não existe. E enquanto o espelho sustenta essa resposta, as coisas vão bem. Até que um dia ela chega para o espelho e pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho diz: existe, é a Branca de Neve. Aí ela vira bruxa, contrata um caçador, toca terror no reino, manda matar a Branca de Neve, né, e quebra o espelho. A pergunta que a gente faz nessa brincadeira é o seguinte: ela se transforma nessa coisa horrível a partir do momento que ela foi contrariada, né? Então a pergunta que a gente faz é: em que é que você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir, né? E aí surge a metáfora da Branca de Neve. Na minha versão, a Branca de Neve, a madrasta pergunta para o espelho se existe alguém mais bonita do que ela. O espelho diz que sim. E aí ela chama a Branca de Neve para substituí-la, porque ela vai passar o resto da vida dela de férias nas Bahamas. Está lá até hoje e a Branca de Neve está reinando, né? Essa é uma metáfora. A outra metáfora que é muito interessante é que a gente infantiliza. A gente infantiliza muitos anões, né? E a gente acha que os anões são homenzinhos que brincam de gente grande, quando na verdade eles são 7 sócios que na verdade tocam um empreendimento extremamente lucrativo, que é o empreendimento das pedras preciosas. E 7 sócios bastante diferentes. E 7 sócios diferentes que vivem juntos, mantêm uma relação familiar, né? E se viver com uma pessoa já é difícil, imagine viver com 7, né? Ainda mais tendo um negócio. Então a gente faz toda uma análise de como é que é viver em sociedade produtiva. E o outro aspecto importante que os anões nos mostram é como é que é viver com pessoas diferentes, né? Não é trivial, não é fácil, não é elementar, por exemplo, você viver com um zangado.
né? Você viver com um Matichin, que é um cara cheio de milindres, um cara cheio de... Não é fácil você conviver com um sujeito mudo e hiperativo, que é o caso do Dunga, né? Então a história da mina e dos anões nos ensina como conviver com pessoas difíceis, né? E a terceira metáfora que eu coloco nesse texto, que tem rico de detalhes, é o que acontece quando a Branca de Neve se casa com o príncipe encantado, né? Na minha história, o príncipe encantado tem uma filha, ele é viúvo, ele tem uma filha, essa filha se chama Anastácia, e o final do livro, do final desse texto, o príncipe, que se chama Cauã, é o príncipe Cauã apresentando a Anastácia para Branca de Neve, que se torna sua madrasta, né? E o ciclo se repete. O que vai acontecer aí? Tem as outras histórias para a gente conversar. Agora, Homero, no fim das contas, você está falando, e isso tem a ver com o teu trabalho de coach, de relacionamentos, de conversação, de entendimento, de diálogo entre as pessoas e nesse caso focado especificamente nas empresas, né? Está faltando isso? Você acha que nesse mundo cada vez mais competitivo, onde há cada vez mais cobranças, onde há cada vez mais tecnologia e possibilidade da pessoa trabalhar fora, distante, longe, essa conexão está se desfazendo? Você acha que essa é uma falha normal e que está acontecendo cada vez mais? Eu diria aí, Flávio, que não é tanto uma desconexão corporativa, né? Eu diria que é uma desconexão existencial. Nós vivemos num mundo extremamente conectado e com um grau de desconexão cada vez mais acentuado, né? É impressionante isso. Você trabalha ao lado de uma pessoa e passa e-mail para ela sobre questões pessoais, né? A questão que eu discuto no livro está muito mais ligada aos componentes existenciais das relações entre as pessoas, né? Não só do ponto de vista corporativo, mas do ponto de vista da vida no sentido geral, né? Então, por exemplo, nós vivemos um mundo em que a gente corre cada vez mais, ganha dinheiro, faz um bando dessas coisas aí, enfim. E chegamos a uma questão muito simples. Nós somos capazes de ir à Lua, mas não somos capazes de visitar o vizinho da frente, né? Nós somos capazes de fazer tecnologias avassaladoras e não somos capazes de gastar meia hora num processo conversacional. As nossas conversas são cada vez mais superficiais, menos consistentes, portanto, e menos verdadeiras. A gente fala de superficialidades, né? Então, um dos elementos que a gente traz no livro, nas diversas histórias que o livro tem, é mostrar o quanto que a gente pode reverter esse quadro para um quadro um pouco mais consistente do relacionamento da vida humana, né? Você acha que essa falta de comunicabilidade existencial entre as pessoas, um relacionamento dentro de casa, por exemplo, se reflete na empresa? Uma coisa está ligada à outra? Eu diria a você o seguinte: as dificuldades de relacionamento humano, elas se refletem em todos os domínios da vida, porque eu não consigo separar muito, eu não consigo dicotomizar muito essa coisa da vida privada e da vida produtiva ou da vida pública, né? A gente vive um emaranhado dessas coisas, né? Então, do ponto de vista do trabalho do coach, a gente não consegue separar isso no sentido de você ser uma pessoa extremamente cuidadosa na sua casa e não o ser na empresa, ou ser uma pessoa extremamente cuidadosa na sua vida profissional e não ser na sua vida pessoal. Então, o que a gente quer mostrar para as pessoas é como é que estas coisas se fundem na construção de um relacionamento um pouco mais efetivo, né? Por exemplo, às vezes eu conheço executivos que trabalham 16 horas por dia, etc., no afã de ganhar dinheiro, de ter projeção, de ter isso, ter aquilo, e de repente perde o relacionamento com a mulher, relacionamento com os filhos, relacionamento com os amigos. A pergunta que a gente faz não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de: está valendo a pena? Isso está valendo a pena? Quer dizer, eu vejo isso lá na empresa. Eu tenho orientado as pessoas e me orientado nesse sentido, né? Será que vale a pena trabalhar 2 vezes mais para ganhar um pouco mais do que eu ganho hoje? Será que o que eu ganho hoje não está suficiente para que eu viva, pague as minhas contas, tenha uma qualidade de vida? Porque na verdade é o seguinte: você vai descobrir que a partir de um certo momento na sua vida, as coisas se tornam muito mais simbólicas do que verdadeiras, né? A diferença entre uma Louis Vuitton e uma outra
uma outra bolsa qualquer de boa marca, talvez seja 2 ou 3, 4, 5 mil reais, que diz respeito apenas a uma marca. Ambas fazem a mesma coisa, são bonitas de igual forma, e aí a gente fica criando uma ilusão de que não, mas esta, por ser 10, 50, 100 vezes mais cara do que a outra, é muito melhor. É muito melhor se você fosse usar aquilo o dia inteiro. Você usa uma vez na vida como símbolo do status social que você tem. Então, nada contra as marcas, né? Nada contra a sofisticação, mas a gente precisa ter um pouco mais de bom senso, no sentido de saber se tudo aquilo que a gente está fazendo a mais realmente é necessário, ou se aquilo é uma fantasia que nós criamos para justificar esse mundo maluco que a gente vive. Né? Mas não existe uma pressão do mercado, das empresas, para que as pessoas doem cada vez mais tempo, para que se mantenham no mercado competitivo, trabalhem mais? Como é que elas vão lidar com essa pressão, ao mesmo tempo que elas não podem ceder a isso, até por conta da família e de tudo mais? Como é que se lida com isso? Eu digo para você o seguinte, eu já ouvi falar dessa pressão social e eu simplesmente resolvi não participar. Né? Quer dizer, existe. Mas mais do que uma pressão social, uma pressão de mercado mesmo, da empresa. Eu diria para você o seguinte, existe uma pressão social, existe uma pressão de mercado, o mundo está aí, a gente não pode ser ingênuo em perceber que não existe isso. Mas eu simplesmente declarei que eu não vou participar disso. Você acha que é uma questão de escolha? Sim, sem sombra de dúvida, é uma questão de escolha. Ou seja, eu tenho dito muito para as pessoas hoje o seguinte, a minha agenda é absolutamente lotada de espaços vazios. Né? Eu tenho tempo para fazer as coisas que eu quero fazer e que eu preciso fazer. Com isso eu trabalho, com isso eu vou para a minha academia, com isso eu saio com os meus filhos, com a minha esposa, passeio com os meus netos. Eu tenho tempo para mim, tenho tempo para ler, tenho tempo para escrever. Agora, eu não elegi o trabalho como sendo a única coisa que eu vou fazer na minha vida e nem a razão da minha existência. Eu diria que o trabalho, para mim, hoje é a coisa que sustenta a minha vida. Mas a minha vida não é o trabalho. Né? E a gente precisa ter coragem, e a palavra é coragem mesmo, né? De entender que o mundo foi feito para nós e não nós para o mundo. Portanto, eu não vou concordar com tudo que está aí. Eu vou dizer não. Agora, eu não faço disso uma doutrina nem uma religião. Eu faço disso um estilo de vida. E na medida que as pessoas me perguntam sobre o estilo de vida, eu falo do estilo de vida. Agora, isso para mim não é uma religião e nem desqualifico as outras formas de vida. A única coisa que eu gosto de fazer é perguntar para as pessoas se está valendo a pena. Né? Se está valendo a pena, vai em frente. Agora, se não está, como a maioria me diz que não está, então vamos procurar uma alternativa. Agora, a grande maioria costuma dar desculpas do tipo, olha, enquanto eu não conseguir determinado objetivo, ou juntar determinada quantia em dinheiro, ou chegar em determinado posto, eu preciso continuar nesse ritmo até que eu chegue lá e pare. Isso geralmente funciona como desculpa e a coisa vai se estendendo e você vai colocando metas e não para nunca. O que dizer para esse tipo de gente? Na verdade é o seguinte, isso a gente chama de declarações apaziguadoras, né? As declarações apaziguadoras são todas as declarações que eu faço para justificar a minha incapacidade de fazer diferente. Né? Então, aquela pessoa que diz assim, olha, no dia que eu conseguir fazer tal coisa, eu vou parar. Eu aposto meu diploma. Eu aposto meu diploma se para. Não para. Pela sua experiência? Sim. Não para porque o indivíduo cria um modelo mental de operação. E ao criar o modelo mental de operação, a capacidade que você tem de reverter isso é extremamente difícil. Dizem que o hábito faz do monge que o cachimbo entorta a boca, né? Na medida que você usa cachimbo a vida inteira e o hábito do monge a vida inteira, você é monge de boca torta, né? A brincadeira que a gente faz com as pessoas é dizer o seguinte, não existe nada no mundo de graça. Não existe jantar de graça, não existe almoço de graça. Você não é convidado de graça para nada. Alguém paga essa conta, né? E poderá muito bem ser você daqui a algum tempo, né? Então a pergunta aí é, você está disposto a arcar com as consequências das escolhas que você faz? Então, por exemplo, eu passo 30 anos da minha vida trabalhando desesperadamente para ter um salário que eu acho que é conveniente. 30 anos depois eu consigo. Durante esses 30 anos, eu não consegui educar meu filho, não consegui ficar com a minha família, perdi meus filhos, perdi meus amigos, perdi essas coisas todas. No final de 30 anos eu tenho um bom salário e vivo sozinho. Isso é azar? Não é. Isso é maldição? Não é. Isso é consequência daquilo que você plantou. Nós vivemos um mundo hoje tão esquizofrenizante que as pessoas acham que são capazes de colher pêssegos em plantações de abacaxi. Eu planto abacaxi a vida inteira,
e esquizofrenizantemente acho que vou colher pêssego. Mas essa é a mensagem que eles recebem em tudo que fazem. A mensagem tá por aí, né? Plante pêssegos e colhe abacaxi. Plante pêssegos e colhe abacaxi. Mas aí é que entra o trabalho do coach de chamar essas pessoas para aquilo que a gente chama de choque de realidade. Né? E isso está em todos os domínios. Quer dizer, inclusive no domínio da espiritualidade, ou melhor, né, no domínio da religiosidade, pessoas que ficam pedindo para Deus coisas que não corresponderam, que não correspondem às plantações que fizeram a vida inteira. Né? E aí, eu não sei quem é que fica maluco nessa história, né? Se é a pessoa ou Deus. Né? Deus tentando dizer pro cara, meu amigo, olha, cá era real, ou a pessoa achando que Deus não responde. E aí você cria um mecanismo doentio. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você plantou abacaxis e já passou do tempo de mudar de plantação, aprenda a fazer suco de abacaxi, geleia de abacaxi, alguma coisa com abacaxi. Agora, não invente essa história de que por um milagre celestial seus abacaxis virarão pêssego, porque essa história não funciona muito bem assim. Então a ideia é trazer as pessoas para um choque de realidade, onde elas começam a entender que a vida só se manifesta na proporção direta daquilo que foi plantado, cuidado, colhido, etc. A gente está quase chegando ao final, daqui a pouco o Homero vai receber os convidados ali que já estão chegando para o lançamento do livro, vamos liberar o Homero já, mas para a gente entrar na parte final do nosso bate-papo aqui, Homero, antes disso, eu queria perguntar, para quem está nos vendo agora e ouviu o que você falou, se identificou, e fica pensando, bom, o Homero falou que é uma postura, um posicionamento, é uma escolha, isso tem a ver com todas as esferas da vida, não só com a esfera profissional, já que uma está ligada à outra, né? Como a pessoa pode, a partir de hoje, determinar uma nova postura, uma nova atitude, um novo olhar em relação à vida que lhe dê um novo caminho e comece a lidar de uma forma diferente com a vida? Esse é o teu trabalho, você costuma falar sobre isso, o que a pessoa pode fazer? Eu diria, na verdade, o seguinte, o trabalho do coach, ele tem essa dimensão de proporcionar à pessoa uma requalificação dos seus modelos mentais para poder tomar decisões na vida. Eu diria que aí, na verdade, são 3 coisas relativamente simples, mas com um grau de profundidade muito grande. A primeira coisa é a pessoa ser capaz de observar-se na vida. E observar-se na vida é sustentar aquilo que ela está sentindo. É ser honesta com isso, né? Eu estou gostando, é isso mesmo, é o que eu quero, estou em dúvida. Depois que ela faz essa observação, o segundo passo é peça ajuda. Ninguém resolve o problema da vida sozinho. Então, segundo, peça ajuda. A partir do momento de pedir ajuda, eu tenho que saber o que é que eu deixo e o que é que eu incorporo na minha vida. O que é que eu preciso abandonar? Eu preciso abandonar o sedentarismo, preciso abandonar o cigarro, preciso abandonar o trabalhar demais, preciso abandonar a minha ambição desenfreada. E o que é que eu acrescento aí? E aí a terceira coisa vem, prototipe uma nova vida, experimente uma nova vida, construa uma nova vida, atue numa nova vida. Né? E esse é o trabalho do coaching. E nós fazemos isso lá na empresa, atendendo pessoas individualmente, atendendo corporações. Enfim, essa que é a ideia que se posiciona aí. Branca de Neve e Sistemas Gerenciais. O livro está no mercado, como é que eu posso ter acesso a ele? Branca de Neve e Sistemas Gerenciais está à disposição nas boas livrarias da cidade do Brasil. Você compra isso também através do nosso site, www.homeroreis.com. Lá tem um íconezinho do livro, você clica lá, cai na editora, a editora vende para você, em 2, 3 dias está na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Homero, obrigado. Obrigado, parabéns, Fábio. Obrigado por nos receber aqui, parabéns pelo programa, pelos desafios também, tá? Estamos juntos. Então vai lá, tá liberado lá, obrigado. Então a gente estava aqui, você viu aqui ao longo do programa algumas imagens, alguns trechos desse lançamento do Homero Reis. Eu acho que esse assunto é extremamente interessante, você poderia pensar nele, até que ponto você está levando a sua vida a sério, até que ponto você está cedendo às mensagens que acabam lhe puxando para alguns lados e tirando você do teu centro, do teu lado, do teu olhar para si mesmo e te levando para os fluxos do mercado, para os fluxos da vida que às vezes e muitas vezes acabam te desestabilizando e desequilibrando. Pense nisso. Um grande abraço, muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um Encontros, que volta na próxima terça-feira aqui na VMV TV com repetições ao longo da semana. Um abraço para você, muito obrigado e até a próxima.